E, gente, continuando aqui, né, o nosso estudo de transistores, o que nós vamos ver nesse nosso segundo vídeo? Primeiro, a gente vai ver a operação em modo de saturação, né? A gente já viu a operação em modo ativo e vimos também todas as operações, né, que a gente tem três tipos basicamente, que são o corte, o modo ativo. Aqui a gente pode colocar o ativo reverso, que é o mesmo modo, a gente não utiliza o ativo reverso, né? E por último, o modo de saturação. Então ficou faltando aqui o modo de saturação, é sobre ele que a gente vai discutir agora nesse vídeo. Além disso, a gente vai ver depois as curvas de corrente versus tensão nos transistores, né? Aí nas curvas IV a gente vai estudar um efeito que a gente chama de efeito Early. Certo? E com isso a gente encerra o nosso assunto dessa semana. Então a gente viu que nós temos quatro possíveis modos de operação, né? Dois deles são simétricos, né? Que é o ativo e o ativo reverso. Mas no modo de saturação, o que a gente tem nas duas junções? A gente tem tanto a junção base-emissor quanto a junção base-coletor diretamente polarizada. Diretamente polarizadas, né? O que isso vai implicar para a estrutura interna do dispositivo? Vamos desenhar novamente a estrutura interna do dispositivo. Como é que vai ser o fluxo de corrente, né? Aqui eu fiz a base um pouquinho exagerada até. Então está aqui a base, está aqui o emissor e o coletor. Vamos novamente supor que eu estou aqui trabalhando com o tipo de dispositivo NPN. NPN. Então as minhas junções são junção base-coletor na direção PN e a junção base-emissor. Base-coletor na junção PN e a base-emissor. Aqui. Então se os dois estão diretamente polarizados, eu vou ter que colocar aqui uma tensão VBE maior do que a minha tensão V0, né? E também uma tensão aqui VBC maior do que a minha tensão V0. Beleza, ambas têm que ser maiores para que os dois dispositivos estejam diretamente polarizados. O que vai acontecer aqui com as minhas regiões de depleção? Ambas as regiões de depleção irão ficar pequenas, né? Elas vão ser reduzidas por conta dessa tendência aqui imposta pela tensão. E o que vai acontecer? Eu vou ter fluxo de lacunas sendo injetadas na base, lacunas injetadas na base, fluindo ao longo dessa junção aqui, né? Ao longo dessa região de depleção. Mas também vou ter lacunas fluindo na direção contrária. E vou ter elétrons fluindo no sentido contrário, né? Então é isso mais ou menos que vai acontecer aqui quando eu tenho esse dispositivo em saturação. Só que o que acontece? As áreas efetivas, né? As áreas efetivas da junção base-coletor e da junção base-emissor são diferentes. O que implica que essa quantidade de corrente aqui ela é diferente, né? Então, na verdade, o que a gente vai ter na saturação é mais ou menos o seguinte. Da mesma forma como acontece com os diodos, nos transistores nós também teremos uma tensão de junção quando a gente conduz, né, o dispositivo. Então nós vamos ter aqui, ó, quando a gente coloca esse transistor na saturação, a minha tensão VBE ela não pode crescer indefinidamente, né? Ela fica ali em torno de 0,7, 0,8, certo? Eu vou chamar essa tensão aqui de VBE de saturação. Ou seja, é um VBE máximo a partir do qual um acréscimo na corrente não faz variar muito o valor de VBE. Se a gente colocasse lá num gráfico parecido com o gráfico do diodo, se essa corrente aqui é essa corrente IBE, a corrente por essa região de depleção, e ela varia em termos de VBE,
se essa relação aqui é exponencial, a gente pode dizer que existirá aqui um valor de saturação, acima do qual, mesmo com grandes acréscimos da corrente, eu não tenho muito acréscimo aqui em VBE. Então eu vou considerar esse cara como sendo o meu VBE de saturação. A mesma coisa acontece, a exata mesma coisa acontece com o VBC. Eu vou ter aqui uma tensão VBC de saturação. Ou seja, eu teria aqui um VCE de saturação. Então, como é que eu vou modelar o meu dispositivo, né, no modo de saturação? Eu vou considerar que existe uma tensão máxima, ou melhor, máxima não, né? Uma tensão mínima que VCE pode atingir, e abaixo dessa tensão, o meu dispositivo ele opera em saturação, certo? Desde que o meu VBE seja suficiente para manter as duas junções ativas, certo? Esse VCE de saturação é, obviamente, a diferença entre essas duas tensões. E ele tende a ser em torno de 0,3 a 0,4 volts. Tá? Em alguns transistores, ele consegue ser menor. Mas é isso aqui, basicamente, o nosso modelo de saturação. Okay? E ele vai depender aí da relação entre a tensão na base e a tensão no coletor. Quando a tensão na base for maior do que a tensão no coletor, ou grande o suficiente para fazer esta junção aqui se polarizar diretamente, o meu dispositivo entra em modo de saturação. E o que acontece com o meu beta? O meu beta sofre uma enorme queda. Sofre uma queda grande no meu valor do beta aqui. Tá? Eu não posso mais usar aquela relação exponencial. Por que eu não posso mais usar aquela relação exponencial? Aqui eu estou falando de corrente de coletor é igual a IS E elevado a VBE sobre VT menos 1. Por que essa relação não é mais válida? Essa relação aqui foi deduzida por conta da existência de corrente de difusão na base. Não existe mais difusão na base agora, certo? A base tem uma condução normal por deriva. Então a gente não pode mais usar essa equação. A única relação que a gente pode usar é essa daqui. Então nós vamos supor que em saturação esta tensão entre coletor e emissor permanece constante e é isso. Então o modelo do transistor para saturação é muito simples, é exatamente só isso aqui, certo? Você substitui o meu VCE de saturação por uma tensão fixa e aí você calcula aqui esses valores, certo? Você calcula utilizando essa lógica, beleza? Vamos agora então desenhar quem é a característica IV desse dispositivo. Então vamos fazer aqui as características de corrente versus tensão. A primeira e a mais simples delas vai ser a minha característica da corrente de coletor em função da minha tensão base emissor. A gente sabe que para o modo ativo, a gente tem que a corrente de coletor é igual à corrente de saturação vezes E elevado a VBE sobre VT menos 1. Então a gente vai ter aqui uma relação exponencial, certo? A mesma curva do diodo, certo? Então essa característica aqui é bem simples. Agora vamos fazer uma outra relação. Como é que fica a minha relação de corrente de coletor em função de VCE? Veja a diferença agora. Agora eu estou tratando de VCE. Então vamos desenhar aqui o transistor só para a gente entender como é que é essa corrente. Certo? Aqui eu tenho a minha base, emissor, coletor. Meu VCE está aqui, certo? VCE. E aqui está minha corrente de coletor. A gente viu na nossa equação anteriormente que a corrente de coletor ela depende apenas da minha tensão VBE. Ela é independente da tensão VCE. Então o que acontece? Aqui acontece um efeito interessante.
Quando o meu VBE é grande o suficiente para colocar o meu dispositivo no modo ativo, eu tenho uma corrente constante. Então essa corrente aqui é para um certo valor de VBE. Eu vou dizer que isso é um VBE 1 aqui, certo? O que acontece quando eu aumento o meu VBE? Quando eu aumento o meu VBE, eu vou ter um valor de corrente de coletor um pouco maior. Então eu posso chamar esse cara daqui de VBE 2. E esse meu VBE 2 é maior do que VBE 1. Ou seja, quanto maior o meu VBE, maior a minha corrente de coletor, como a gente está vendo nessa equação aqui em cima. Então meu VBE 2 é maior do que o meu VBE 1. E assim sucessivamente. Quanto mais eu aumento o meu valor de VBE, maiores valores de corrente eu tenho. Então esse terceiro aqui eu posso dizer que é um VBE 3 maior do que um VBE 2. Certo? Agora, o que acontece quando eu tenho valores de VCE muito pequenos? Como a gente viu aqui anteriormente, ó, se o meu VCE é muito pequeno, o meu dispositivo entra em saturação. E isso vai acontecer nesse range aqui de 0,3 a 0,4 volts. Vai depender aí do seu dispositivo. Esse valor vai estar no seu datasheet. Então o que acontece? Vai haver aqui uma barreira abaixo da qual o meu dispositivo entra em saturação. Vai haver aqui uma barreira abaixo da qual o meu dispositivo entra em saturação. Certo? Deixa eu escrever aqui, vai ser o modo ativo. E aqui vai ser o modo de saturação. Abaixo desse valor aqui, o meu dispositivo irá seguir essa tendência, ou seja, a corrente vai tender a zero. Ok. Beleza, né? Então dentro dessa região aqui o meu dispositivo estará em saturação. Aí vocês podem se perguntar, ué, mas ele permanece constante? Sim, pela equação que a gente encontrou, ele permanece constante. Agora, existe um efeito que a gente denomina efeito Early. O que é o efeito Early? A gente verifica que existe aqui uma pequena variação. Então, na vida real, existirá aqui um certo desvio dessa curva perfeitamente retinha. Então, o que vai acontecer aqui, ó, eu vou ter um pequeno desvio. Deixa eu desenhar de novo, porque aqui vai ficar meio complicado. Então, vamos lá. Aqui vai existir um pequeno desvio. Então, eu vou desenhar de novo esse gráfico aqui. Vamos lá. Beleza. O que a gente verifica? Nós vamos ter aqui o meu limite entre modo ativo e modo de saturação e as minhas curvas. Na realidade, o que acontece é que essas curvas sofrem um pequeno desvio, tá? Então a minha curva, ela continua mais ou menos assim, mas quando ela chega nesse ponto, ela sofre um pequeno desvio. Aqui eu estou exagerando, né? IC por VCE. Então, existirá nesses pontos aqui uma derivada não nula entre a corrente de coletor e a tensão VCE. Então, aqui, se eu observar, a minha derivada parcial entre a corrente de coletor e o VCE é diferente de zero. Então, eu preciso atualizar aquela equação, né? Preciso atualizar essa equação. Esse é um efeito aqui que acontece normalmente, né? Acontece naturalmente. Então, o que eu vou fazer para poder modelar esse dispositivo? Eu preciso introduzir naquela equação um termo a mais. Pode ser um termo multiplicativo aqui, em que de alguma forma eu leve em consideração essa nova derivada. E pode ser um termo que, para valores pequenos de VCE, essa variação não seja tão grande, mas para valores maiores de VCE, essa parcela domine
essa equação aqui. Então a gente vai fazer isso. Primeiro vamos descobrir quem é essa derivada, né? A forma mais simples de encontrar essa derivada é fazer da seguinte forma. Eu vou expandir o meu eixo para o lado contrário, certo? E vou traçar uma linha que segue a partir dessas inclinações aqui até um ponto imaginário na reta seguinte. Então eu vou seguir a mesma derivada. Se eu desenhei corretamente, essas derivadas todas vão se interceptar no mesmo ponto. Bem, meu programa não está querendo me ajudar aqui. Mas enfim, essas linhas todas elas se encontram no mesmo ponto. Deixa eu desenhar a mão. Todas essas linhas, elas se encontram no mesmo ponto. Eu vou chamar esse ponto aqui de uma certa tensão, VA, que aqui no caso vai estar no eixo negativo, certo? Uma tensão imaginária. Quer dizer, imaginária não, negativa, né? E eu vou chamar essa tensão aqui de tensão de Early, que é o físico que descreveu aqui esse fenômeno, né? O fenômeno efeito Early. E vou atualizar a minha equação. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou somar um termo que tem aqui uma multiplicação dessa derivada aqui. Certo? Então, eu posso simplesmente dizer que o meu novo termo que eu vou somar vai ser da seguinte forma. A minha corrente de coletor, ela ainda vai ter o meu formato exponencial. IS é elevado a VBE sobre VT menos 1. Só que agora eu vou somar aqui um novo termo. Então eu vou colocar 1 aqui porque esse meu termo 1, quando eu faço a minha distributiva, ele vai dar a minha própria corrente IC anterior. E vou somar a ele um termo que é proporcional a essa inclinação. Então, quem é que é o valor dessa inclinação aqui, né? Essa inclinação aqui vai ser VCE sobre a minha tensão de Early, VA. Então, esta aqui é a minha equação, levando em consideração o efeito Early. Então, essa daqui vai ser a equação de corrente de coletor no modo ativo com o efeito Early. Essa tensão de Early também vai ser definida aí no seu datasheet, né? Em geral, nas disciplinas a gente trabalha com tensões de Early de 100 volts, mas é fácil perceber aqui graficamente que quanto maior é a tensão de Early, menor é a inclinação e menor é a dependência da corrente de coletor com a tensão VCE, que é o que a gente deseja, né? A gente deseja aqui que no amplificador ideal esses dispositivos eles sejam independentes, certo? Então, gente, essa é a nossa característica aí, IV. Certo? Bem, gente, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Esse segundo vídeo aqui vai ser bem curtinho, tá? Porque realmente não faltava muita coisa. O resto das coisas vão ficar para a próxima semana, tá? E, enfim, a lista de exercícios já vai estar para vocês no SIGA-A, certo? E, enfim, é basicamente isso. Quaisquer dúvidas, vocês podem procurar a gente nos grupos do WhatsApp ou então no fórum do SIGA-A para a gente tirar qualquer dúvida, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a semana que vem.